Quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, e nós estamos aqui para uma série de pregações que vai trazer a essência do Evangelho. E a primeira delas, que nós vamos aqui fazer uma sequência, é que nós estamos vendo que o Evangelho está sendo pregado de uma forma errada. Não é mais da mesma forma que os apóstolos ensinaram a pregarmos o Evangelho. Não se fala mais hoje em inferno, não se fala mais em juízo final, não se fala em ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou. Hoje está um Evangelho, toma lá da cá, se você apresentar alguma coisa, Deus vai te atender, como se Deus fosse obrigado a atender às suas necessidades, como se fosse um farmacêutico que você chega lá com o dinheiro e está pronto o remédio. Com Deus as coisas não é bem assim. Existe prerrogativas e critérios para que Deus possa chegar até você. Hoje nós queremos falar do selo da alma, e para isso nós iremos ler. Você pode acompanhar aí na sua tela o versículo bíblico, que está em Lucas capítulo 12, versículo 20, que vai dizer o seguinte: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Eu faço uma pergunta muito séria para você hoje. Essa pergunta vale para você de todas as raças, essa pergunta vale para você de todas as posições sociais, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja no Brasil ou fora dele, você que está nos assistindo. Se você morrer hoje, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Amigo, isso não é uma doutrina, isso não é um conto da carochinha. Isso é uma doutrina real. O céu existe, o inferno existe, o lado de lá existe. E a grande pergunta hoje é: se você morrer, para onde você vai? Nós vamos contar uma história para você que está em Lucas 16. E eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa história. Lucas capítulo 16, o versículo 19 a seguir, diz-nos o texto: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Muito bem, essa história ela é vista como uma parábola, mas ela não é uma parábola. Porque parábola não vai se tratar de nomes, e aqui trata de um nome, Lázaro. A sua epígrafe está como parábola, mas está errado. Isso aqui é uma história real. E essa história real está acontecendo todos os dias. Todos os dias acontece essa história. Todos os dias tem almas que estão sendo levadas para o Hades, que é um lugar de tormentos, que é uma sala de espera do inferno, para você entender. E todos os dias tem pessoas que morrem salvas e estão indo para o paraíso. Isso está acontecendo agora. Você que está me assistindo, está acontecendo agora. Eu não sei calcular o número de pessoas que estão indo para o inferno ou o número de pessoas que estão indo para o céu, mas a mensagem é tão séria que Deus propôs no nosso coração a voltar a tratar esses assuntos para você aqui nesse site, onde você vai ter o verdadeiro evangelho pregado, aquilo que foi esquecido. Pois bem, o que me faz ir para o céu? O que te faz ir para o céu é você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Paulo vai dizer assim, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor
Então precisa haver confissão de pecados, precisa haver arrependimento de pecados, porque se você não se arrepender, não tem como o Espírito de Deus morar em você. Uma vez que você confessou o seu pecado, uma vez que você se arrependeu e está dizendo, não, eu quero esse Cristo para ser Senhor e Salvador da minha vida, vai acontecer algo muito louvável no mundo espiritual. O que vai acontecer? O Senhor Deus vai carimbar em você um selo na tua alma. Nós não estamos falando especulações, nós estamos falando de doutrinas bíblicas que o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em Efésios capítulo 1, que há um selo na alma quando alguém aceita Jesus. Olha o que diz o capítulo 1 de Efésios, versículo 2. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que o primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. É depois que você ouviu a palavra da verdade, não é antes, certo? O evangelho da vossa salvação. Que evangelho? Este que nós estamos pregando para você, o do Cristo. E tende neles também Cristo, e foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então você recebe um selo de Deus, que é um selo do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você entendeu o que eu disse? Eu vou te dar um exemplo bem claro, que vai ficar muito fácil de você entender. Vamos supor que uma determinada pessoa tem uma namorada em uma cidade que se distancia aí por cerca de 300 quilômetros. E essa pessoa vai escrever uma carta. Essa pessoa, quando escreve uma carta para a sua amada, para a sua namorada, ela vai até um correio. E o correio, então, uma vez pago a carta, ele vai colocar um selo nessa carta. E essa carta só vai chegar do lado de lá. E só vai poder ser lida pela sua namorada se acontecer de o selo estar posto na carta. Se não haver selo, não vai chegar ao destino. Se não houver selo, não vai chegar ao lugar que se devia chegar. Amigo, se você não aceitar Jesus como Salvador, se você não receber o Evangelho da verdade, se você não se prostrar para confessar que Jesus Cristo é o Rei e o Senhor dos Senhores, não vai haver selo na sua alma e você não vai chegar aos céus, você não vai morar com Deus, porque está faltando o selo da salvação, que ele está dizendo que é para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você quer morar com Deus? Eu também quero. Então precisamos aceitar este evangelho, as prerrogativas deste evangelho, se arrepender do pecado, fazer o bem, confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, sermos fiéis no casamento, no ministério, com as pessoas, em todos os sentidos, sermos impecáveis, porque o Evangelho de Deus é uma fita métrica que está a nos medir. Mas uma vez que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, então o Deus da glória, que maravilha isso, Ele coloca um selo do Espírito Santo na sua alma. Agora, voltando à história que nós lemos de Lucas, não sei se você prestou atenção, que ali o rico morre e o pobre vai morrer, certo? Não que Deus faz distinção entre rico e pobre, não é isso que Deus estava querendo mostrar, que Jesus estava querendo mostrar com essa parábola. Até porque nessa parábola Jesus estava falando do reino que estava sendo oferecido e de um mendigo que estava ali oferecendo o reino, mas os ricos não queriam. De quem que Jesus falava? João Batista era esse Lázaro, esse mendigo oferecendo o reino dos céus. E os fariseus, com todo o seu sistema judaico de judaísmo, eles não estavam aceitando o evangelho e comiam regaladamente e desprezavam o evangelho do reino. Hoje as coisas não são diferentes. Às vezes você é pastor de uma grande igreja, grandes impérios, só que nós estamos como esses fariseus. Nós estamos comendo regaladamente, desprezando o verdadeiro evangelho. Amigo, não estou para criticar a sua igreja, não, senhores. Eu estou para te alertar.
Seja você grande, seja você pequeno, seja você de uma grande igreja, de um grande nome, de uma grande expressão, ou seja você de uma igreja que ainda não tem uma grande expressão, mas o evangelho do reino não pode ser rejeitado. O evangelho do reino, ele tem que ser vivido. Então aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que o rico morreu, e morreu em pecado, morreu sem o selo da salvação. E o que vai acontecer com ele? Ele foi para o lugar de tormentos. O lugar de tormentos, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que morrem são buscadas por anjos de Deus. Independente de você ter salvação ou não, são os anjos de Deus quem te busca. O espírito vai para Deus, o corpo vai para a sepultura, para aguardar a ressurreição dos mortos, que em outros vídeos trataremos sobre isso, certo? Há quem vai ressuscitar para a perdição eterna, e há quem vai ressuscitar para louvor eterno, para louvor e honra da glória do Senhor Deus. Agora ouça, uma vez que você morreu sem o selo da salvação, você vai para um lugar, aonde a Bíblia diz que é ranger de dentes, aonde a Bíblia diz que o bicho não se consome, a sua alma vai estar queimando lá. É uma sala de espera do inferno, certo? E vai ser eterno. Presta atenção nisso. Conversando com um amigo meu, que é um dos realizadores deste projeto, Marcelo Leite Jordão, nós estávamos conversando que Jesus te dá uma vida inteira. Uns vivem 50 anos, outros 30, outros 100 anos. Mas nada pode se comparar à eternidade. Jesus te deu a vida para você decidir se você quer aceitar Jesus Cristo e quer morar no céu, ou se você quer rejeitar o evangelho do reino, o evangelho da graça que Deus está te propondo e morar eternamente queimando no inferno. A decisão é exclusivamente sua, é o DDD, né? Decisões decidem destinos. Decisões que decidem destino. Qual é a sua decisão? E o que vai ter lá nessa sala de espera do inferno, no lugar de tormentos? Eu quero que você preste muita atenção que os seus 5 sentidos que nós vivemos aqui na terra, eles serão preservados do outro lado. O seu tato será preservado, o seu olfato, o seu paladar, certo? A sua visão, vai ser tudo preservado, e a sua audição vai ser preservada. A sua memória, ela está registrada e não vai ser apagado. E isso é bíblico. Veja que o texto está dizendo que o homem, quando morreu e foi levado ao Hades, no lugar de tormentos, ergueu os olhos estando em tormentos, visão. Então lá você vai ter, os seus 5 sentidos vão ser preservados. Os seus olhos irão arder na chama de fogo, para todo sempre, porque um dia você não quis receber o selo do Evangelho de Deus. Se ele tocou na sua, se ele me refresca a língua, porque estou atormentado dessa chama. Se ele sentir o toque, o tato vai estar preservado. Então o que eu quero que você preste atenção é que esse juízo vai ser eterno. E a escolha que você fazer hoje pode durar por todo o século, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Meu amigo, existe vida do outro lado. Uma com Satanás e a outra com Cristo. E o nosso objetivo, o nosso esforço como pregadores do Evangelho é não deixar você ir para o inferno. É fazer com que você aceite o Evangelho de Cristo e receba esse selo na sua alma, para que quando você morrer, sabe o que vai acontecer? Você possa repousar no paraíso de Deus, no seio de Abraão, ou no paraíso como você queira. Salmos 23, que nós sempre achamos que é o salmo do pastor, né? Existe uma outra revelação, ele fala assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é o vale da sombra da morte? São as regiões celestiais, onde estão as potestades, os principados e as hostes infernais. Então quando você morre, presta atenção, na vertical, o anjo está levando o seu espírito que vai para Deus, pois todo espírito vai para Deus. O seu corpo desceu à sepultura, a sua alma, os anjos pegam essa alma e vai passar. Quando eles chegam nas regiões celestiais, eles perguntam:
esta alma tem o selo do Evangelho? Se tem o selo do Evangelho, os anjos rompem aquelas barreiras de demônios e levam até o paraíso de Deus. Mas se não tem o selo do Evangelho, então aquela alma é entregue no lugar de tormentos e há algazarras de demônios comemorando mais uma vitória deles. E você é levado num abismo profundo, aonde você é trancado dentro de uma prisão chamada Hades. E quando você estiver nessa prisão chamada Hades, meu amigo, lá você vai clamar por Cristo. Você sabia que o lugar que mais se chama por Cristo e mais se clama por misericórdia é no Hades, no lugar de tormentos? Lá as pessoas gritam por toda a eternidade que querem se arrepender, que querem ter uma nova chance, que quer voltar ao mundo dos viventes. Mas o texto nos diz: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. Se você pensa que vai ter reencarnação, para que você possa viver uma nova vida e pagar os seus pecados e aperfeiçoar seu espírito, para com isso, porque isso é uma doutrina mentirosa e diabólica. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer o seguinte: que o homem está destinado a morrer uma vez só. Você só tem uma vida. Você precisa tomar uma decisão urgente para que você não vá para esse lugar. As pessoas lá são desfiguradas, você sabia disso? As pessoas lá são desfiguradas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As pessoas lá sentem dores. Hoje, mesmo antes do Hades, do lugar de tormento, ser lançado no inferno, porque o Hades é uma sala de espera do inferno, que nós vamos explicar em outro vídeo, elas já estão sofrendo dores, ranger de dentes, gritos de ais, chegam a uivar de dor e não tem como sair, escuridão, vermes, bichos espirituais, como se fossem vermes, agarrando a sua alma, aquela nojeira toda, é para todo sempre, e de lá você não poderá mais sair. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero que você guarde bem o que a palavra de Deus vai nos dizer, que nós somos uma carta escrita de Deus, e sendo nós uma carta escrita de Deus, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do vosso coração. Lembra que eu falei da carta e que precisa de um selo para chegar ao destino correto? Paulo agora está escrevendo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, que nós somos esta carta. Receba hoje, em nome de Jesus, este carimbo, o selo do Espírito de Deus, o selo do Espírito Santo na sua vida, e vá para o céu. Não vá para esse lugar de tormentos. Ele existe. Muitas pessoas estão tentando dizer que ele não existe. A maior arma que Satanás pode usar nos dias de hoje é fazer você acreditar que o inferno não existe e que o próprio Satanás não existe, mas ele existe. Como Deus existe, como o céu existe. Amigo, nós estamos pregando o Evangelho. E como você recebe o selo? Confessando a Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. Não existe outro Deus. João capítulo 14, versículo 6, Cristo vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você está entendendo? Cristo morreu numa cruz por você. Ele é o elo de ligação. Ele é o único elo de ligação entre Deus e os homens, se chama Cristo Jesus. Não vai ter santo intercedendo por você, não vai ter reencarnação para livrar você, não, senhores. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu espero que você ao assistir este simples vídeo,
você se conscientize que você é uma carta escrita, mas que precisa ser selada pelo Espírito Santo de Deus. Um dia você vai partir, um dia você vai morrer. E eu faço a pergunta que nós introduzimos com o texto de Jesus lá em Lucas, que fala assim: louco, o que farão da tua alma? Olha só, Cristo nos falando, louco, tipo insensato, você já parou para pensar o que vai ser da sua alma? E aí, qual caminho você vai decidir? Cristo ou a perdição? Existem duas portas, uma estreita, outra é larga. A estreita te leva ao céu e a larga te leva ao caminho da perdição, ao caminho do Hades. Pense nisso, Deus abençoe você.